Achei um conterrâneo aqui do Tocantins, nessa turma. Estou divino. Pois é, que eu não tinha nenhum até agora. Agora apareceu um. Olha aí, olha aí. Eu tava conversando com ele. Pô, estamos distantes, divino. Mas a Maria da Guia está aí pertinho. É, já Tá aí pegamos próximo. aulas juntos já. Olha aí, olha aí. Muito bem, iniciada a gravação deste nosso encontro da disciplina de gestão de pessoas, pessoal ainda chegando aqui, estamos aos pouquinhos aumentando a nossa audiência. Quero, como primeiro ponto, rapidamente falar sobre isso, dizer que fico muito feliz e satisfeito de ver estes rostos, estas pessoas que têm estado aqui todas as sextas-feiras, mas me preocupa também um número significativo de alunos que não têm entrado na aula. Fiz um levantamento aqui e nós estamos mantendo uma média. Eu acho que eu comentei com vocês, ao final de cada encontro eu tenho um relatório que eu recebo do sistema, né? O sistema emite um relatório me dando exatamente quais alunos, em que horário que entraram, em que horário que desconectaram. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a Thaís, eu estou com um relatório aberto agora aqui do dia 26, o último encontro antes do feriado. A Thaís foi a primeira a chegar. Não sei se a Thaís já está conosco hoje, não vi aqui, acho que ainda não Eu? chegou. Opa, está aqui, Thaís, isso aí. A Thaís foi a primeira a chegar no encontro passado, às 18 horas e 52 minutos, a Thaís chegou e a Thaís ficou até o fim, até as 20 horas e 32 minutos. Eu tenho detalhes, assim, né, de todo... Eu tenho esse relatório que é bastante importante, assim, para que eu possa acompanhar isso e até prestigiar, né, aqueles que, por sua vez, prestigiam a aula e estão aqui presentes. A Vitória chegou 2 minutos depois a Júlia chegou às 18h55, a Jéssica, a Suzana, a Stephanie, o Paulo Roberto, todos esses até às 19 horas, lá do encontro do dia 26, estavam já na aula. Aí, a partir das 19h01, 19h02, continuaram chegando, Carolina, Vitor Santana, a Viviane, a Midian, a Jéssica Souza, né, tinha sido a Jéssica Pereira primeiro, Matheus, a Natiele, o Rogério, a Sandra, todos esses entraram até 19h04, a Mônica, o Kleber, a Sabrina. Então, aqui é mais ou menos, aqui, ó, eu já tinha, então, às 19h04, eu tinha 23 alunos. Hoje nós estamos com 25 alunos, mas já é 19h10, então vamos ver se o pessoal chega. Aí depois foram chegando, né, de maneira que lá pelas 19h20 eu já tinha 30 alunos, 30 e poucos alunos, 36 alunos. E chegamos a 43 alunos. Naquela semana, antes do feriado, 26 de março, nós tínhamos aproximadamente 65, 70 alunos matriculados. E estiveram presentes 43. É um número, né, que eu considero baixo. É uma disciplina nova, é uma dinâmica nova. A gente tem conversado entre os professores que estão trabalhando nessa disciplina. Inclusive, vocês lembram que essa disciplina, no primeiro dia, nós tínhamos já cento e poucos alunos na turma, e aí ela foi dividida, né? Alguns alunos ficaram com uma outra professora que está trabalhando com eles no mesmo horário, numa outra sala, e alguns ficaram comigo, mas as matrículas seguiram, e quando dividiram as turmas, ficaram 2 turmas de 50 e poucos, e hoje nós já temos 90 e quase 100 alunos de novo, só comigo aqui, e mais um tanto lá com a professora. Mas assim,
né? Tenho conversado com a professora Ade, que é a que está conduzindo essa mesma disciplina no mesmo horário. Tenho conversado com outros professores que têm disciplinas dessa categoria, e tem essa preocupação. É uma novidade para vocês, é uma novidade para os professores. Não é novidade terem aula pelo Meet, mas em função da pandemia. É novidade esse formato, que, como a gente já conversou várias vezes, é um formato que veio para continuar. Independente de voltar ao ensino presencial, esta e algumas disciplinas que foram colocadas dentro dessa categoria 17, que é uma denominação da própria universidade, seguirão nesse formato, né? Para os alunos presenciais, mas disciplinas assim que vão ser ministradas de maneira virtual. E aí está acontecendo isso. Penso que alguns alunos fizeram a matrícula e não tinham a ideia de que seria EAD, mas que teriam que estar presentes. Já recebi mais de um depoimento de aluno que disse, olha, quando eu me matriculei, ou eu não prestei atenção, ou, enfim, faltou essa informação. Eu achei que ia ser à distância, no formato, né, tradicional. Porque a gente foi informado de que esta cadeira seria EAD, não Pois seria de forma síncrona. Ela é à distância, realmente, mas não informaram, pelo menos alguns não souberam que seria no formato, né, online. Eu acho que até mesmo em função de, tipo assim, que nem eu tinha que optar entre essa cadeira e TCC. Eu só não fiz TCC esse semestre porque eu tô fazendo uma cadeira de evidências, mas, tipo assim, eu teria que optar por TCC e aí é tudo no mesmo horário. É tudo, geralmente, assim, a sincronação, todas elas na sexta-feira no mesmo horário. É outra questão também que, enfim, né, a gente está discutindo, quem planejou, assim, né, estabeleceu. Eu sei que tem essas disciplinas na sexta e no sábado. Algumas estão acontecendo no sábado pela manhã, não sei se algum de vocês tem. Nos surpreendeu também, isso no primeiro encontro, vocês devem lembrar quem estava aqui no primeiro encontro, eu fiquei surpreso, alguns me perguntaram, eu estava discursando já até às 9 da noite, e alguns me disseram, professor, eu tenho uma outra disciplina agora, às 8h30. E né, na minha cabeça, era esta disciplina da noite. Claro, 8h30 teria que terminar, mas eu não ia chegar às 8h30 e mandar todo mundo embora, porque chegou o horário, eu estava no meio de uma fala, dentro de um assunto, era a primeira noite e tal, e fui tranquilo. Só que eu não tinha informação que tinha matrícula em outra disciplina alguns alunos, né? E às 8h30 tinham que migrar para aquela outra. Enfim, uma situação nova e que acabou gerando aí alguns... E pode ser que isso tenha alguma relação com essa baixa frequência. Mas me preocupa. Eu tenho insistido, assim, né, e vou ter que buscar alguma outra estratégia. Eu não tenho o telefone dos alunos, por exemplo, para fazer uma mensagem pelo WhatsApp, ou coisa parecida. E as mensagens pelo ambiente aula não têm surtido muito resultado. Prof, a gente tinha um grupo da turma, se o senhor quiser deixar um número. Não, eu acho que a preocupação é essa, né? A preocupação é no sentido de que participem mais. Nós estamos com uma baixa participação nas sextas-feiras, e eu gostaria que a gente tivesse, né? Até vindo ao encontro disso que eu comentava informalmente hoje no início aqui, e que eu destaquei lá no início da nossa disciplina. Nós temos uma característica tão interessante, né, dessa pluralidade, dessa, né, abrangência aí de regiões, né, alunos de outros estados, com outras características culturais e tal. Então, a gente estabelecer essa troca aqui é um momento muito interessante. Bom, mas é isso. Vamos tentar, né, fazer com que tenhamos uma participação maior. Quero dizer assim, ó, que vou prestigiar a presença de vocês aqui. Nós temos os instrumentos de avaliação, e eu gosto muito não tem como desvincular, mas de alguma forma separar um pouco estas duas questões, o processo de aprendizagem e o processo de avaliação. O processo de avaliação é necessário, é preciso,
a gente tem que, no final da disciplina, dar uma nota para cada um e tal. Em turmas numerosas, né, a capacidade do professor ter uma avaliação mais precisa do desempenho de cada um fica cada vez mais dependente daquilo que vocês produzem nos instrumentos de avaliação, do que propriamente de uma avaliação pelo cotidiano, pelas participações nas aulas e tal, que sempre foi algo que eu muito prestigiei, muito considerei. Num momento, disciplinas presenciais, vamos pensar em disciplinas presenciais. No momento da avaliação, eu não restringo a avaliação a uma prova, ou aos instrumentos apenas. Eu utilizo mais instrumentos e tenho um olhar, né, bastante atento àquilo que acontece no ambiente de aula. Para mim, aquilo é muito importante. Tá? Aqui fica mais difícil, mas ainda assim, claro que eu quero prestigiar, por exemplo, estes que eu estou vendo aqui e que já estou me acostumando a ver, porque tenho visto que estão sempre nas sextas-feiras aqui. Certo? Então, isso vai ser valorizado e prestigiado. Mas, como eu disse, não tem como desvincular, mas eu gosto de afastar um pouco a questão da avaliação e a questão da aprendizagem. Antes de estarem aqui, porque, de repente, o Jefferson pode fazer uma avaliação melhor na minha nota e eu ganhar uma nota melhor, antes de estarem aqui, em função disso, eu quero que vocês estejam aqui, porque realmente é um momento interessante para a gente refletir sobre o cotidiano, né, do relacionamento interpessoal, das relações humanas e da gestão de pessoas. Que este momento seja realmente um momento que a gente possa crescer, possa se desenvolver, possa estabelecer um processo de ensino-aprendizagem bastante produtivo. Esse tem que ser o motivo maior. Muito bem. Quero agora também destacar que tivemos no último TDE, que falava sobre recrutamento. Dentro, né, do subsistema gestão de pessoas, um dos processos de gestão de pessoas é recrutar as pessoas, né, do sistema de agregar. 36 desta turma, 36 alunos participaram do TDE. Mais uma vez o discurso, mas que eu gostaria que fosse realmente assimilado por vocês, ou que compreendessem que não é apenas um discurso, né, para fazer um discurso de efeito, mas que realmente seja verdadeiro. É importante a participação no TDE, independente de isto estar ou não contribuindo com a nota de vocês. Porque, mais uma vez, né, é através destas participações, de eu parar um pouco, ler aquilo que os colegas estão colocando, refletir sobre a provocação do professor e tal, e tentar desenvolver e construir uma ideia, é a partir disso que, sim, eu vou, né, colocando um pouquinho mais, né, vou aperfeiçoando, aprimorando a minha capacidade de entendimento, a minha capacidade de compreensão. Então, é nesse sentido. Participem do TDE. 36 participaram. Mas é metade, um pouco menos da metade, né? Nós tínhamos aí, na aula retrasada, uns 70 e poucos, 36 é metade. Né? Tá bem, legal. Gosto muito de ler os depoimentos de vocês. Vi que 3 postagens foram postagens em grupo, e eu acho bacana também, acho interessante esse debate, essa discussão em grupo, para depois um do grupo ir lá e colocar, né, o resultado do debate. Acho legal isso, mas não vejo também problema nenhum que decida, né, que alguns de vocês decidam fazer a postagem individualmente.
A participação é que é importante. Então, bacana, legal que participaram do TDE. Né? Hoje já vou dar uma orientação sobre um novo trabalho docente efetivo e fica o convite. Não percam o prazo, vão ali, é um complemento, né, mais alguns minutos ali que vocês vão poder estar interagindo e consolidando esse conhecimento. Alguns comentários, se vocês leram ali, alguns comentários, algumas participações no TDE incluíram dentro da proposta comentários sobre o processo de seleção. E vejam que o sistema agregar pessoas à organização, ao nosso empreendimento, ao nosso negócio, é escolher, é chamar a atenção, reunir um grupo de potenciais candidatos e aí estabelecer um processo de escolha que aí sim é o processo de seleção. Mas recrutar não é selecionar. Recrutar é o primeiro momento da seleção. E nós, na semana passada, estávamos falando sobre processo de recrutamento, que é uma coisa. Depois do recrutamento é a seleção. Por isso que se tem recrutamento e seleção de pessoas. O recrutar é buscar, seja no mercado externo ou no mercado interno, dentro do nosso corpo funcional, buscar pessoas potencialmente capacitadas para ocupar determinado cargo, determinada função que se mostra desocupada. Então, eu preciso reunir ou tornar público, levar ao conhecimento o maior número de pessoas que existe essa possibilidade, essa oportunidade. Eu estou, então, a partir disso, recrutando pessoas. Se eu passo as informações corretas com relação ao cargo, à função, o que isso me favorece? E quais são os riscos e prejuízos que eu tenho se eu passar a informação incompleta ou errada do cargo, da função que eu estou pretendendo preencher? Se eu não passar a informação adequada, o risco de eu receber muitas pessoas que não reúnem as competências necessárias para ocupar esse cargo é muito grande. E isso vai gerar o quê? Perda de tempo. Eu vou ter que perder tempo em atender eles, em fazer testes e tal, e isso poderia ter, e chegar à conclusão de que eles não servem, e isso poderia ser evitado se eu, no processo de recrutamento, tivesse sido mais claro e estabelecesse para todos, né, que fazem parte desse mercado, interno ou externo, todos sabendo, olha, para ocupar isso aqui, precisa disso, 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 disso e disso. Tem que ter tais e tais competências. E se as pessoas leem e, bom, isso aqui eu atendo a esses requisitos, então eles vêm participar, mas aí eles estão entrando num processo em que eu vou selecionar os mais adequados, não vou dizer melhores, mas os mais adequados ao cargo, a partir de uma outra técnica, a técnica de seleção. Mas a técnica de recrutamento é tornar público para eu conseguir atrair o maior número de pessoas potencialmente capacitadas para ocupar o cargo. E por isso, comunicar as especificidades e as características do cargo com clareza é fundamental. Lembram que nós falamos sobre recrutamento interno e recrutamento externo. Recrutamento interno, muitas vezes as empresas querem primeiro prestigiar as pessoas que já estão ali, porque já conhecem a cultura, já estão acostumados de como as coisas funcionam e tal. Eu conheço melhor eles e, por consequência, posso, então, definir que fulano ou beltrano realmente tem as melhores condições e eu vou dar essa oportunidade a ele. As pessoas percebem que essa é uma empresa que prestigia, que valoriza, que tem oportunidade de crescimento. Isso são aspectos positivos. Por outro lado, né, tem os vícios que se mantêm e tal, e quando eu tenho a oportunidade de trazer alguém de fora, talvez eu traga ideias, posso oxigenar, como se diz, né, a empresa, trazer novas ideias, novas experiências, movimentar a minha organização e, por consequência, também tem vantagens eu buscar pessoas
do ambiente externo com outras experiências. Aí é uma tomada de decisão. Né? Aí é uma tomada de decisão. Nós temos que tomar decisão. Nós, independente da área, do tipo de atividade, do tipo de trabalho que nós vamos ter, em algum momento nós vamos decidir, né? Ou vamos precisar de algumas pessoas para trabalhar conosco. E nesse sentido eu tenho que considerar todos esses aspectos. Bom, isso é uma coisa. E aí foi o objetivo do TDE, e tiveram alguns depoimentos e algumas experiências bem interessantes. Como eu disse, 3 colocaram o depoimento em grupo, e alguns, né, como eu comentei também, acabaram fazendo um pouquinho de confusão entre recrutamento e seleção. Seleção é a segunda etapa. Fiz o recrutamento, atraí um bom número de pessoas que estão aqui agora para participar do processo de seleção. Bom, agora o processo de seleção é a escolha. É a escolha de quem destes que ficaram sabendo, porque eu fui competente na comunicação, e eles ficaram sabendo e se identificaram com a vaga, perceberam que eles têm as competências necessárias que eu estou exigindo, e estão aqui se apresentando. Agora eu tenho que olhar para todos estes, que a princípio atendem às minhas necessidades, e escolher o que vai ocupar o cargo. Como que eu vou escolher A em detrimento de B, de C e de D? Como saber que realmente o A tem um perfil mais adequado do que B e C? Lembrem-se de que nós falamos na semana passada sobre, neste processo de avaliar pessoas internamente, ou mesmo no processo de seleção, pensar sobre aquilo que Jack Welch ensinou, ou sugeriu. Né? Nós temos o direito de concordar com ele ou não, apesar de ser uma pessoa que, né, é meio que tido como um guru da gestão e tal, mas temos o direito de discordar de algumas ideias dele, inclusive eu discordo de algumas. Que podemos, inclusive, falar mais adiante, como, por exemplo, a questão de avaliação de desempenho e tal, eu tenho algumas restrições com relação ao que ele prega. Mas ele diz, nós temos 4 tipos de atuação e de profissionais. Lembram que nós conversamos há 2 semanas atrás? Aquele que está alinhado aos valores e tem competência, aquele que está alinhado aos valores, mas não tem um desempenho satisfatório tecnicamente, o que tem um desempenho satisfatório e é muito bom tecnicamente, tem competência, mas não está alinhado aos valores. E, por último, aquele que não está alinhado aos valores e não é competente. Lembra? Isto são considerações que a gente precisa fazer para avaliar o nosso time, para verificar se essas pessoas devem continuar conosco ou não, se essas pessoas merecem uma oportunidade de crescimento na empresa ou não. Mas isso também é uma avaliação que nós precisamos fazer quando, por exemplo, vamos imaginar a situação de que estamos buscando uma parceria, um sócio, ou um profissional que vai trabalhar conosco, ou mesmo um funcionário que nós vamos precisar contratar. Quais são os valores e quais são as competências? Quais são as questões que dizem respeito a valores, a princípios, a moral, a ética, e quais são as questões relacionadas ao cargo especificamente, ao desempenho de determinada tarefa, de determinada atividade. Então, ele vai te dizer que ele domina determinada ferramenta, que ele domina, né, determinadas atribuições e funções, e ele tem facilidade na operação de determinados sistemas e tal, está trazendo as suas competências técnicas, mas em alguma medida nós também precisamos fazer uma avaliação desse outro lado, né, do perfil, desse perfil que trata das questões, né, mais ligadas aos valores, aos princípios, à moral e à ética. E se ele não estiver bem alinhado aos teus princípios, ele que vai trabalhar contigo, esse é
essa é uma questão, é um indicativo de que a possibilidade de ter problema ali na frente é real, é concreta. Então, este é um elemento importante para ser avaliado. Certo? Muito bem. Vamos recuperar os 6 sistemas da gestão de pessoas. O primeiro sistema é agregar. Para agregar, eu preciso recrutar e depois escolher. O segundo sistema é aplicar. O terceiro, recompensar. O quarto, desenvolver. O quinto, manter. E o último, monitorar. Estes 6 sistemas de gestão de pessoas, eles são sistemas constituídos, né, de maneira geral, pelas pessoas que escrevem, que desenvolvem teorias sobre gestão de pessoas. Estes 6 sistemas, eles são definidos, constituídos, dentro de uma lógica. Veja que nós começamos a falar do recrutamento. A primeira etapa. As pessoas estão no mercado, nós precisamos de alguém para trabalhar conosco. Então, o primeiro momento da relação e da gestão de pessoas é a escolha delas. E para escolher, eu tenho que chamar elas. E por isso, tudo começa pelo recrutamento. Uma vez que eu recrutei, eu chamei, eu passo a selecionar. Depois de selecionar, bom, aí entra o segundo subsistema, que é aplicar. Aplicar significa colocar em prática, né, aquilo que eu desenhei no perfil para escolher as pessoas. Para selecionar, para recrutar e selecionar, como eu disse, eu tenho que comunicar adequadamente com o mercado, me comunicar para que venham as pessoas certas e ter a técnica adequada, os cuidados adequados para que estas pessoas, que são as mais indicadas, dentre elas eu escolha a mais adequada. Ok, agreguei. Agora aplica. Então faz ele compreender qual é a função dele, qual é o cargo, quais são as atribuições, e monta esse plano de carreira e esta organização de cargos e, inclusive, de salários. Este é o segundo subsistema. Quando tu começa a definir a organização, o organograma, definir cargos e salários, tu entra no terceiro subsistema, que trata da recompensa. E recompensar é remunerar adequadamente. Lembram que a gente já falou, deixa eu anotar aqui uma coisa que eu quero comentar com vocês e não posso esquecer. Lembrem-se que a gente já conversou sobre esta questão da recompensa ou da remuneração. É importante, já conversamos aqui, é importante a remuneração, é importante o salário, é importante. Né? É o que motiva as pessoas? É o que mobiliza as pessoas? Pergunto. E aí gostaria de ouvir. O quanto o salário é motivador? O quanto a remuneração é motivadora? O quanto motivação no trabalho tem relação com remuneração? Qual é a relação entre motivação, entusiasmo, comprometimento, engajamento, vontade de trabalhar e remuneração? Paga mais, motiva mais. Paga mais, motiva mais. Concordam ou em algum momento isso não tem uma relação tão direta? O que vocês acham? Prof, eu acho que sim. Eu acho que a remuneração hoje ela é muito importante, porque assim, os profissionais que estão no mercado,
né? Por exemplo, nós, profissionais que estamos se formando, a gente claro que não é só o valor em si, mas a gente vai em busca de uma remuneração boa para poder suprir, sei lá, as nossas necessidades. E a gente vive num mundo capitalista que cada vez se cobra mais, né? E cada vez se, como é que eu posso te dizer, exige-se mais coisas, assim, materiais, né? Então, eu acho que isso tem, sim. Acho que os valores, eles instigam mais as pessoas a ir procurar um outro, né? Sair de um trabalho para ir para um outro. É a minha opinião em relação a isso, assim. Legal, legal. Quero ouvir. Bacana. Eu tenho uma outra opinião sobre isso. Fala o Vitor e em seguida tu fala, tá, Rafaela? Desculpe. Não, tranquilo. Então, eu tenho uma outra opinião sobre isso. Onde eu trabalhava antes, eu tinha uma remuneração boa, porém não era um emprego, não era um lugar onde eu gostava de trabalhar. Por conta disso, eu procurei outra empresa onde eu estou trabalhando hoje e ganho um pouco menos. É um valor razoavelmente bom ainda, mas me sinto muito melhor de trabalhar lá. Não me importaria de ganhar até um pouco menos que eu ganho hoje para continuar lá, porque é um lugar que realmente me identifiquei e me sinto bem. Legal. Olha o que o Joelson falou e olha o que o Vitor falou. Tá certo ou tá errado, Joelson? Tá certo ou tá errado, Vitor? Os dois estão certos, os dois estão trazendo as suas verdades e tem fundamento nos dois depoimentos. Já vamos retomar. Rafaela. Oi, boa noite. Oi. Eu estava vendo que tu tinha perguntado sobre a questão da remuneração ter a ver com a motivação. A gente, assim como prestador de serviço, a gente também quer receber por isso, porque a gente presta um serviço, a gente almeja receber. E a questão do valor não entra só como renda mesmo, mas entra como reconhecimento, porque a gente sabe que hoje, na área da enfermagem, psicologia, gestão, qualquer outra, a gente tem que investir muito para se capacitar. Então, o salário não motiva só na questão de renda mesmo, mas sim de reconhecimento. Professor. Legal. Importante que a Rafaela traz também. Divino. Uma coisa assim engraçada que eu tô observando assim das opiniões é que dá para assimilar a contentação do salário assim, a serviço público, certo? E a qualidade de serviço ao serviço privado. Eu cito isso, professor, porque, tipo, trabalhar no serviço público, meio que você motiva a trabalhar no órgão, departamento que você trabalha, a fins de progressões, entendeu? Porque o chefe do departamento, o superintendente do órgão, né? No caso, o superintendente do órgão, você vai trabalhando, você tem as demandas que são repassadas, né? Da gestão municipal, federal, estadual. Você vai cumprindo demandas e você vai tendo progressões. Aí na parte privada, você preza um pouco do serviço que te dá mais tranquilo, mais amigável com a empresa, né? A um rendimento não tão baixo, mas ganha um pouco de qualidade. É só uma reflexão que eu tive. Muito bom, legal. Olha só, acho que é bacana isso, a gente perceber, né, que existem muitas verdades. Muitas verdades. Então, o Divino traz a questão do ambiente público e do ambiente privado. Né? E do quanto se apresenta diferente esse processo de remuneração e de perspectivas em cada uma destas duas realidades. E é fato. O primeiro a falar foi o Joelson, e o Joelson traz essa coisa, assim, do mundo contemporâneo que nos chama, que nos convida para o consumo numa intensidade cada vez maior. Consumo, né, a sociedade do consumo e a sociedade do consumismo. Qual é a diferença de consumo e consumismo? Quem é que arrisca?
Consumismo. O consumo, a aquisição de bens para a nossa subsistência e tal. E o consumismo, com o sufixo ismo, pessoal da saúde está aqui, que nos remete a uma outra lógica do consumo. Nós precisamos consumir porque dentro dessa nova estrutura social, o ter passa a ter uma relação com o ser. Eu sou mais quanto mais eu tenho. Isso é uma criação da sociedade do consumo, da sociedade do consumismo, que passa a atribuir valor ao que as pessoas, a partir do que as pessoas têm. Concordam que isso de certa forma, é uma característica contemporânea, né, de que muitas vezes nós somos levados ao consumo porque se eu, né, tiver determinado bem, tiver determinado produto, isso pode me elevar a uma condição, aos olhos dos outros, uma condição social melhor. E quem menos tem, menos é. E é terrível nós começarmos a classificar pessoas, o que elas são, pelo que elas têm. Mas a sociedade do consumismo nos empurra para isso, nos leva para isso. E isso é um primeiro aspecto que nós precisamos estar atentos. Porque nós caímos nessa armadilha. Nós caímos nessa armadilha porque é uma armadilha muito bem feita. E a gente cai sem perceber. E nós começamos a agir e pensar assim também. E julgar. Então precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos. A sociedade do consumismo que nos remete a isso. E daqui a pouco nós começamos a fazer julgamentos precipitados, porque a pessoa tem, ela é mais do que a que não tem. Isso é um aspecto. Que, né, aí a Rafaela falou dessa coisa da prestação de serviço, que é a remuneração, perfeito? Né? Quando eu falo do salário, entenda-se por profissional liberal a remuneração. E o quanto a remuneração é o que impulsiona e te motiva, né? E é uma forma de valorização. Sem dúvida, todos nós, seja profissionais liberais, seja funcionário público, seja, enfim, né, o nosso salário, a nossa remuneração é representativa em algum nível. De alguma forma, ela é representativa do quanto valemos. Se a empresa me paga um salário que está abaixo do mercado, se eu percebo que a minha progressão em termos de remuneração financeira tem sido apenas aquela que a legislação estabelece como reajustes por convenções coletivas, ou seja lá o que for, e nunca um centavo a mais do que isso, a percepção que passo a ter é de que, né, existe pouca valorização, ou não está me prestigiando e tal. É o sentimento que nós temos. Quando uma empresa, né, te oferece um ganho real, te oferece uma possibilidade de uma melhor remuneração e tal, bom, isto é representativo de que estamos sendo valorizados. E quando nos sentimos valorizados, nos sentimos melhor, nos sentimos mais entusiasmados, nos sentimos mais motivados. Isso é um fato. E a Rafaela traz muito bem isso. Mas ele não é, e a Rafaela pode discordar, mas ele não é definitivo ou decisivo no que diz respeito à nossa motivação. Profissionais da saúde, se forem trabalhar só pelo salário, né, seguramente nós vamos ter algumas
algumas distorções na atuação, algumas dificuldades. E eu vejo isso não só na área da saúde, mas em qualquer área. Existem outros aspectos que nos mobilizam, nos entusiasmam ou não. Eu já falei para você sobre... Foi aqui que conversamos sobre trabalho voluntário? Me digam. Acho que não, prof. Acho que não. Não conversamos sobre trabalho voluntário? Então tá. Olha só. Estamos falando de relação de salário com motivação, né? Meu trabalho voluntário. Quero contar rapidamente para vocês. Já fiz parte da diretoria do Banco de Alimentos aqui do município de Canoas. Banco de Alimentos é uma iniciativa da Fiergs, da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, que começou em Porto Alegre, se estendeu para alguns municípios. Canoas tem uma unidade aqui bastante forte, e cada município tem a sua diretoria, e eu, por 2 gestões, fui um dos diretores do banco aqui de Canoas. A diretoria do Banco de Alimentos não recebe nada. Nós trabalhamos de forma voluntária. Nós nos encontramos, tá? Eu não estou atualmente mais, já saí, não consegui mais conciliar as minhas atividades, mas fiquei durante 2 gestões lá. Nós nos encontrávamos toda semana, né, e trabalhávamos no Banco de Alimentos algumas horas, né, doávamos um pouco, né, da nossa, enfim, do nosso conhecimento, do nosso trabalho, sem remuneração nenhuma. O que é o Banco de Alimentos? O Banco de Alimentos arrecada e dá. Arrecada daqueles que podem doar e entrega para aqueles que precisam. E nunca, vocês viram as notícias de hoje, de ontem e de hoje, os dados da nossa economia? Nunca, claro que sim, por conta da pandemia, não tem dúvida, nunca o Brasil teve tanta miséria e tanta pobreza. Chegamos num ponto assim, ó, que jamais tínhamos atingido. Temos um contingente de milhões de brasileiros, e eu acho que isso nós já conversamos aqui, de milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, abaixo da linha da miséria, vivem miseravelmente. E vocês sabem da nossa realidade. Se vocês andarem, né, saírem um pouco dos centros urbanos, não precisa sair muito e começarem a andar nas periferias, vocês vão ver muitas pessoas vivendo em condições miseráveis. Miseráveis. Abaixo da linha da pobreza é gente que sobrevive com menos de R$100 por mês, com menos de R$50 por mês. Ou seja, não tem como viver, né? Quem é que vive um mês com R$50? Nós temos milhões de brasileiros que vivem. E aí vocês dizem, não, mas não, é impossível. Sim, é impossível, e é por isso que eles estão nas sinaleiras pedindo, estão de porta em porta pedindo, estão, né, pedindo porque não tem como viver, não tem renda. Milhões de brasileiros. Essa é a realidade. E por isso, o Banco de Alimentos faz um esforço, nós fazemos um esforço muito grande. Nós vamos no supermercado, só para vocês terem uma ideia de como funciona o Banco de Alimentos. Isso é doação, isso eu faço, a relação que eu quero com o que nós estamos debatendo aqui é que o trabalho não tem a ver só com salário. Eu preciso de salário também, eu não posso só trabalhar voluntariamente, obviamente eu preciso sobreviver, mas que eu trabalho com ânimo, com vontade, com motivação e com entusiasmo, mesmo quando não tenho salário, isso também é verdade. Então não dá para relacionar ou estabelecer uma relação direta e dependente de motivação com salário, é isso que eu quero dizer. O Banco de Alimentos, a gente se doa nesse projeto que é tão bonito, sem ganhar absolutamente nada. Né? O banco, por exemplo, todos aqui devem saber que muitas vezes os supermercados, as grandes redes de supermercados, né, compram alimentos e os alimentos, dependendo da linha de consumo, o supermercado não vai comprar todo dia para repor o seu estoque. Ele compra por um período. Então o supermercado compra determinados produtos para os próximos 15, 20, 30 dias.
E, dependendo da evolução do consumo naquele período que ele comprou um estoque, se esse consumo vai abaixo das suas expectativas, o que acontece? Sobra alimentos. E o supermercado acompanha, por gráficos e por sistemas, acompanha o consumo dia após dia. E os supermercados percebem, as grandes redes, né, com seus sistemas sofisticados, percebem, por exemplo, a 15 dias do vencimento de determinado produto, ele percebe que aquele estoque que ele tem não vai ser consumido em 15 dias. Vai sobrar alimento. Este supermercado vai esperar o 15º dia, vai esperar o vencimento do produto para depois botar fora? Não. Ele sabendo que, por alguma razão, vai sobrar, o que ele faz? Doa. Mas isso é uma negociação, é um processo, é um diálogo, é uma compreensão, é uma atuação coletiva. E aí, então, nós conseguimos arrecadar em tempo hábil, antes que estes produtos que inevitavelmente vão cair lá no limite da data para consumo e vão entrar após o vencimento numa linha de inutilização, nós conseguimos estabelecer uma dinâmica de aproveitar isso e distribuir para entidades carentes. Aqui em Canoas temos atualmente 42 entidades. São, né, entidades para crianças carentes, normalmente que são atendidas, e para pessoas de mais idade, né, casas de acolhida e tal. Essas entidades são muito carentes, são da periferia de Canoas, que tem muita dificuldade de se manter, e o Banco de Alimentos fornece cestas básicas organizadas de acordo com a necessidade daquela entidade. Nós temos nutricionistas que organizam a cesta básica voluntariamente, organizam a cesta básica. Olha, aqui nós temos tantos idosos com 80 anos e tal, a alimentação deles precisa desses cuidados, disso. A cesta básica vai adequada para eles. E se faz isso. Tem alimento sobrando, tem muito alimento que vai fora no Brasil, muito, vocês já devem ter lido sobre isso. Muito desperdício de alimento. Então nós entramos em contato com restaurantes, nós entramos em contato com os supermercados, com as redes de supermercados, e tentamos reduzir um pouco esse desperdício e oferecer para quem tem necessidade. Voluntariamente. Não faz parte mais da diretoria, mas sempre que posso ajudo ali um pouco. Eu faço parte aqui em Canoas, mesmo que atuando um pouquinho mais à distância, não estou muito envolvido, mas tem um grupo aqui chamado Abraço de Rua, que é um grupo que prepara lanches, quentinhas, marmitas para moradores de rua, para pessoas que estão na rua. E como tem. Se vocês já tiveram algum tipo de experiência nesse sentido, vocês sabem que tem muita gente que não tem um teto para morar, que moram debaixo das marquises nos centros urbanos, muita gente que mora debaixo dos viadutos, que mora debaixo das pontes, muita gente. É impressionante, nós chegamos no centro de Canoas, no centro de Porto Alegre, nós levamos 100 marmitas, preparamos 150 marmitas, em questão de meia hora não tem mais nada. Forma-se filas, de repente começa a surgir gente de todo lado e em meia hora acaba. Tem vários grupos, talvez alguns aqui participem, esses grupos têm atuado cada vez com mais pessoas envolvidas, tem muita gente se engajando nesta causa, porque a gente precisa fazer alguma coisa, né? A gente precisa fazer alguma coisa, a gente não pode fugir da realidade, e essa é uma realidade. Então, faço isso. Qual é a minha remuneração? Remuneração financeira? Nenhuma. Eu sou diretor da Associação dos Docentes da UBRA há 10 anos. Há 10 anos que eu faço parte da diretoria da Associação de todos os professores da UBRA. A UBRA já teve 1.500 professores, hoje é perto de 1.000, enfim, né? A crise pegou aí o setor todo e tal. Mas, enfim, é um grande contingente de professores espalhados por todos os campi do Rio Grande do Sul e do Brasil, e eu estou ali. Toda semana temos reuniões, temos discussões e tal, e a associação não remunera seus diretores. Então, há 10 anos que eu estou ali e não sou remunerado.
E é isto. E por que eu faço isso? Né? Bom, questão de achar que posso contribuir de alguma forma, e se eu acho que posso contribuir, e tenho entusiasmo e motivação, que bom. E vou dizer para vocês que a recompensa talvez... É difícil tu comparar isso, porque é óbvio que tu precisa da remuneração, e a remuneração é importante, como o Joelson disse, e que como todos disseram aqui. Claro que sim, como Rafaela, Vitor. Mas, bom, o Vitor disse, né? Eu troquei meu emprego que eu ganhava mais por um emprego que eu, né, me sinto muito melhor, apesar de ganhar um pouco menos. E tem essas circunstâncias que mostram que o entusiasmo, a vontade de fazer, tem muito mais a ver com clareza, que nós já conversamos também, com propósito, com significado, com ter sentido naquilo que tu faz, naquilo que tu acredita, do que propriamente, não, eu vou fazer porque é a forma de eu ser remunerado e eu preciso ter para ser. Não podemos cair nessa, temos que fugir dessa, né? De que ter para ser, eu só vou ser se eu ter. E o tempo vai nos ensinando, né? O tempo vai nos ensinando. Aqueles que não tiveram a oportunidade ainda de participar de algum projeto de voluntariado, experimentem, se permitam experimentar, participar. Sei que o momento é complicado, a gente está em momento muito mais de se resguardar, de se manter, os riscos, né, quando a gente sai, são muito grandes e tal. Então, claro, todo cuidado é necessário, mas se puderem, experimentem participar desses processos. Então, eu queria trazer essa reflexão, assim, porque acho que é importante, quando a gente fala do terceiro sistema, que é o sistema de remunerar, e que é fundamental lembrarmos sempre que a remuneração tem um impacto no ânimo, na disposição, no reconhecimento, como disse Rafaela, né, sinto que estão me valorizando, que estão me reconhecendo, mas ele não é definitivo. Porque se algumas outras coisas não funcionam, né, não é só o salário, como bem disse o Vitor, que vai me manter naquela posição. Mas que é importante, não tem dúvida, não tem dúvida. Existem estudos, inclusive, que determinam que o salário ele é muito importante no momento, vamos dizer, nos níveis mais baixos, e em determinado momento ele começa a perder a importância no estado motivacional para outros elementos, conforme tu vai aumentando a tua remuneração. A remuneração vai aumentando. Enquanto tu tem uma remuneração que atende às tuas necessidades básicas, o salário é muito importante. Porque se tu não receber o salário, tu passa fome. Tu não tem atendidas as questões básicas da tua sobrevivência. Então é óbvio que nestas circunstâncias, o salário é muito importante. Mas em algum momento o salário começa a perder espaço e começa a dar lugar para outras coisas. E estas coisas vão falar mais alto que o salário. Só que em algum momento, óbvio. No início, né, é claro que ele é importantíssimo para que tu tenha condição. Tu não pode pensar, né, em projetos voluntários, tu não pode, bom, se tu não tem minimamente aquilo que sustente a tua própria vida. Mas na medida que a gente vai, né, avançando nesta condição, ganha em importância outros elementos. Então, assim, seleção e remuneração. Tá? Agregar, aplicar, desenhar cargos e salários, definir tudo e remunerar. Essa é os três subsistemas que hoje eu quero trazer, assim, de certa forma, algumas provocações, para que a gente possa refletir mais do que essa relação entre salário e motivação. Gostaria também de agora retornar ao tópico anterior de seleção e também chamar para participação vocês, no sentido da gente conversar um pouco agora sobre processos de seleção. Já que eu disse que uma coisa é saber recrutar, chamar as pessoas, e outra coisa é saber escolher,
Gostaria que vocês trouxessem agora depoimentos, comentários, pontos de vista e até experiências sobre processos de seleção. Algum processo de seleção que tenha sido bacana, interessante, que surpreendeu vocês, que vocês foram, tiveram êxito, foram escolhidos ou não, enfim, mas algum processo de seleção que tenham participado e que entendam que merece ser compartilhado para a gente refletir um pouquinho sobre este momento, sobre as características desse momento, sobre os cuidados que a gente tem que ter nesse momento. Processo de seleção. Eu já conversei com vocês sobre aquela experiência da revista Você S.A., que fez um processo de uma pesquisa que contratou 2 atores. Não contei para vocês isso? Não, professor. Tá, eu vou contar essa experiência, mas eu gostaria primeiro de ouvir vocês enquanto eu tomo uma aguinha. Quem é que tem assim uma história interessante de processo de seleção? Que se frustrou, que achou legal, que achou bacana, que foi fraco, que foi errado, que não deu certo, fizeram uma seleção lá na empresa. Não precisa necessariamente ter sido uma experiência pessoal, mas uma experiência que tenha conhecimento e tal, que olha, lá fizeram um processo assim que a gente ficou olhando e tal, escolheram aquela pessoa, a gente estava vendo que não ia dar certo e realmente não deu, enfim. Tem alguém que gostaria de fazer algum comentário? Contar alguma história? Enquanto eu tomo uma água. Professor, eu vou falar aqui da BRK Ambiental. O senhor conhece? Qual é o nome? BRK. Hoje, Fala. atualmente, a empresa que domina o saneamento no Brasil, né? Hoje em dia, a concessão de administração da parte de saneamento na maioria das cidades brasileiras, é da BRK. Eles têm um processo seletivo que são 5 etapas. Você faz isso para processo de estágio, né? Eles fazem uma primeira etapa de uma prova online, né? Provas em online, um pouco de conhecimento. Eles têm uma segunda etapa, que é uma prova em inglês, que eles te dão, online também, só que eles te dão segundos para você responder. Então, são textos em inglês para você responder, você tem segundos para responder, são 12 questões, você tem, não sei se são 30 segundos, tem que ser muito rápido ali. Aí, uma terceira etapa, se eu não me engano, de entrevista aqui, né, online, para ver a característica da pessoa. E aí, eles te levam para a quarta etapa, professor. A quarta etapa, eles levam 20 pessoas para a sala, né? Eles colocam uma pessoa lá, da última vez que eu vi, em 2018, eles colocaram um psicólogo lá há 15 anos, especialista em recrutamento. O cara ficou parado lá na sala, uma pessoa que ficou coordenando as pessoas para fazer lá a dinâmica. Fizeram uma dinâmica, como é na parte de engenharia, fizeram uma dinâmica diária, que a pessoa gosta de trabalhar, se a pessoa gosta de gestão, se a pessoa gosta de orçamento, se a pessoa gosta de execução. Depois eles fizeram uma etapa da pessoa escolher palavras, não tem, e associar a elas e formar uma opinião. Depois, em uma dinâmica em grupo, montar um sistema que eles queriam que a pessoa adotasse, tipo um sistema renovável, esse negócio tudo. E dali eles iriam selecionar 5 pessoas para a etapa futura. O que acontece? Em etapas passadas, nessa etapa, teve uma moça que trabalhou comigo na FUNASA, ela, como que eu posso dizer para o senhor? Na vez dela, que ela fez, em 2017, você tinha que levar alguma coisa de casa que fosse importante para você e você contasse essa história desse objeto importante. Uma meia, um livro, um caderno, um quadro, uma camiseta, o que seja. E, tipo assim, foi bem interessante essas etapas, né? Tipo, para um processo de estágio. E a última etapa, professor, aquilo que você colocou como identificação sua de característica, você ia ser avaliado. Em que sentido? É uma empresa canadense. Alguns alunos colocaram que tinha um inglês avançado, chegaram na hora da entrevista, que era a última etapa, o cara não falou 0 português. Entendeu? Então, foi bem interessante, entendeu? Tipo, você tinha que falar o que você
de realmente você é ou não é, entendeu? E você ia avançando. E no final, se você fosse um pouco leigo no próprio inglês, eles iam te dar uma entrevista mais tranquila. Ó, você não, a competição ia ser menor, maior. Mas quem tinha o inglês ia ter um potencial maior e toda entrevista em inglês. Totalmente 100%. Muito bom. Legal, Divino. Sabe que esse teu depoimento mostra o seguinte: bom, a empresa tem clareza do que ela precisa, o que é mais importante para o cargo. 10 dias de prova, 10 dias de etapas. Mas eles têm, assim, sim, imagina, é um processo longo, né? Processo longo, mas eles têm muita clareza do que é importante na pessoa, no perfil da pessoa, para ocupar essa função. E, tendo essa clareza, eles estabelecem um conjunto de técnicas, de dinâmicas, de entrevistas, de desafios, que vão conseguir, a partir dali, identificar, olha, esse aqui deu conta, ele vai dar certo lá. Esse é o desafio, né? Eu não sei se vocês já viram um vídeo, é antigo, de um processo de seleção na Heineken. Alguém assistiu esse vídeo? É um videozinho que a Heineken, obviamente, utilizou muito mais como peça de marketing, como fortalecimento de uma cultura, como fortalecimento, né, da marca, e teve ótimo resultado, do que propriamente uma intenção, mas claro que sim, também, uma intenção de ter o melhor profissional para determinado cargo. Digo isto porque o profissional escolhido, algum tempo depois ali, me parece que 2, 3 anos depois, já não estava mais na Heineken. Tá? Então, isso mostra que talvez tenha tido em algum momento, alguma falha, ou a peça que eles criaram com fins mercadológicos, com fins de comunicação com o mercado, com fins de marketing, a peça que eles criaram teve um resultado tão surpreendente e positivo que pode, de alguma forma, ter impactado no desempenho desse profissional lá dentro e ter feito com que ele, se vislumbrasse aí novas oportunidades e tal, e tenha seguido outros caminhos. Pode ser que, né, eles tenham feito o processo certo, mas os resultados acabaram não sendo satisfatórios no que diz respeito ao aproveitamento do profissional na empresa, em função daí dos interesses de marketing. Porque assim, eles fizeram um comercial, assim, fizeram um programa, um vídeo de, sei lá, uma meia dúzia de minutos, aí, 6, 7 minutos, o vídeo da Heineken, filmando todo o processo de seleção. E o processo de seleção, ele, como eu falei agora, em cima do depoimento do Divino, o que nós queremos? Qual é o perfil? Quais são as habilidades, as características, as competências da pessoa? E para aquele cargo, para aquela função, que tinha que ter um dinamismo muito grande, tinha que ter iniciativa, tinha que ter o timing da coisa, tinha que ter, sabe, tinha características muito claras do que eles buscavam. Eles, a partir destas características, montaram uma série de dinâmicas muito inusitadas, muito diferentes do convencional, daquilo que a gente está acostumado em processo de seleção. Só para vocês terem uma ideia. Os candidatos chegavam e o pessoal, a pessoa que ia fazer a primeira entrevista, chegava lá na sala, dava a mão, a pessoa dava a mão para cumprimentar, ele pegava pela mão, ele não cumprimentava, ele pegava pela mão e ia para a sala de mãos dadas com o candidato. Ia. E para chegar na sala dele, onde seria a entrevista, tinha que atravessar um espaço, um corredor com mesas, com o pessoal trabalhando e tal, e ele ia de mãos dadas com o candidato até a sala dele, onde faria a entrevista. Já é uma situação meio estranha, né? Tu vai participar do processo de seleção, te pegam pela mão e vão de mão contigo. Pessoas olhando, tu de mão, né? Indo lá para a sala. Aí daqui a pouco, no meio
da entrevista, o entrevistador começa a ter um mal-estar, começa a ter, né, uma reação assim, ele não está muito bem e tal, e cai da cadeira. Cai da cadeira simulando ali um ataque, imagina. E aí cada candidato, e eles estão filmando isso, né? Parece aquelas pegadinhas ali, mas é o processo de seleção. E eles vão filmando cada um dos candidatos e as reações de cada candidato. Tem candidato que levanta da cadeira quando ele cai e sai da sala correndo. Talvez tenha saído para ir pedir socorro e tal. Tem outros que vão, né, tentar prestar os primeiros socorros. Enfim, tem as reações mais inesperadas possíveis. Tem uma que chega ali e aí ele meio que abre os olhos estendido no chão e pergunta, tá, mas sobre o salário mesmo, o que tu estava falando? E ela responde, quer dizer, o cara está quase morrendo, ele pergunta sobre o salário e ela entra no papo do salário. Não é hora de falar sobre o salário, né? Então, umas coisas assim meio que inexplicáveis não, mas que a gente percebe assim que a pessoa não está preparada por uma situação, né, que pode acontecer, mas que não tem a capacidade de reagir adequadamente. E aí, daqui a pouco, eles simulam um incêndio e a necessidade de evacuar o prédio. Simulam um incêndio, todo mundo tem que sair do prédio. Os candidatos estão ali e eles avaliam o comportamento dos candidatos nesse processo. E quando eles saem para o pátio, tem uma pessoa que está lá em cima do prédio e está para se atirar. Imagina todo o cenário que eles montaram para um processo de seleção. E aí tem uma pessoa lá que está para se atirar do prédio. E eles estão já com uma cama elástica esperando e tal, e eles querem ver se tem algum dos candidatos que vem, porque está faltando gente para segurar a cama elástica. E aí tem um dos candidatos que sai correndo e vai lá segurar a cama elástica e pula e tal. É muito legal esse vídeo, procurem na internet. Nem vou contar o final, porque daí o final é o que surpreende mais e tal, então assistam depois aí. Mas só para dizer assim, ó, que, bom, por que eles fizeram isso? Eles fizeram isso para testar algumas características que para aquele cargo eram importantes. Inovaram, buscaram outras alternativas, mas como eu disse, eles tinham uma intenção mercadológica. Eles fizeram tão bem isso e a peça ficou tão bem produzida, né, com algumas cenas engraçadas e tal, ficou tão bem produzido que isso virou uma peça de marketing, virou uma peça publicitária. E eles utilizaram muito isso como peça publicitária. Olha, aqui, a cultura organizacional, as coisas funcionam assim, o ambiente da Heineken, olha o que nós prestigiamos, olha como é que é o perfil dos trabalhadores aqui, das pessoas que estão conosco, olha como é que é o time da Heineken, é gente com o perfil desse aqui, porque teve um que ganhou o processo, né? Vocês vão assistir lá e depois vão ver. Eu posso até botar o link depois no ambiente aula ali. Eu ponho o link, daí vocês assistam. Vou botar ali Heineken, teste, processo seletivo da Heineken. Eu ponho ali, não precisa nem ficar procurando agora. E aí, claro, aquele cara que ganhou, a gente associa que, bom, então, esse cara que tem esse tipo de atitude, esse tipo de iniciativa, que conseguiu resolver as coisas e tal, que tem, né, proatividade, que tem preocupação com o outro, que tem... Esse é o perfil das pessoas que trabalham na Heineken. Ah, que bacana, Heineken. Pronto, né? Atuação publicitária, mensagem do que a marca, de significados de marca e tal. Tem toda essa intenção, não resta dúvida, né? Imagina se toda empresa vai montar um circo desses para escolher um profissional. É claro que tinha uma intenção forte mercadológica. Mas nos faz refletir sobre o quanto é importante a gente sair do convencional, daquelas perguntas que a gente já tem respostas prontas, né? E avaliar um pouco mais, ir além. E o que eu queria contar agora, para finalizar por hoje, e dar a orientação aí do que temos para essa semana, para finalizar, então, mais um caos. E aí eu paro de contar causos hoje. A situação é a seguinte: revista Você S.A. é uma revista da Editora Abril, tá? Tem há muitos anos aí essa revista, revista no mercado. É uma revista da... Deixa eu ver aqui.
É uma revista da Editora Abril, né? E da área de gestão de pessoas. E essa revista, ela fez uma pesquisa sobre essa coisa do pré-julgamento, do preconceito. E acho muito legal esse experimento. Olha só como que foi. Todos me ouvem bem aí? Tranquilo? Sim, professor. Legal. Olha só. Eles primeiro ligaram ou fizeram um contato com 2 agências de recrutamento e seleção de executivos em São Paulo. Fizeram contato com uma agência de renome e tal, uma agência muito bem conceituada de recrutamento e seleção de executivos, e depois fizeram um contato com uma outra agência também de muito boa reputação, muito bem conceituada de recrutamento e seleção de executivos. Para as 2, eles encaminharam o perfil do profissional que eles pretendiam para sua empresa. A Você S.A. não disse que era a Você S.A. A Você S.A. criou o perfil de uma empresa. Olha, nós somos uma empresa multinacional, isso e aquilo. Contou uma história. E mandou para as 2 agências um perfil. Nós precisamos desses 2 profissionais aqui, com essas características. Tá bem. Aí as empresas, então, vão começar o processo de seleção. E aí, dentre os candidatos, a Você S.A. contrata 2 atores. Estes 2 atores, um homem e uma mulher. Estes 2 atores, eles são treinados para ter uma performance no processo de seleção. Eles recebem o treinamento com relação ao que eles vão representar lá, quem é o profissional que eles vão representar, né? O currículo deles é elaborado e tal. Então, esses 2 atores, eles passam a reunir as características e estarem preparados para serem aprovados naqueles processos de seleção, nas 2 empresas. E eles vão. E as empresas vão selecionar, né? Não estão sabendo, vão fazer as entrevistas. E chegam os 2 atores como candidatos. Na primeira agência, os 2 chegam mal trajados. O traje não está adequado, sabe? A roupa deles não está adequada àquele cargo e àquela circunstância. Tu está procurando emprego, tu está te candidatando a uma vaga e tal. Mas eles chegam firmes, seguros, com domínio, com conhecimento, com currículo, tudo bacana. Aperto de mão firme, olhar, sabe, essas dicas que dão, assim, não, né, tem essa postura e tal. Os caras, né, atores, dominam o ambiente e tal, tiveram uma performance excelente no primeiro processo de seleção, mas eles não estavam trajados adequadamente. A mulher estava mais para a noite do que para uma entrevista de seleção. E o homem estava assim, com... né, executivo não vai dar né, aquela gravata mal colocada, a roupa não combinando, enfim, não estava legal. Não estava legal. A roupa. Segundo momento, eles vão ter a mesma performance, a mesma segurança, timão, olhar, currículo, conversa, diálogo, mesma coisa. Na segunda agência, trajados adequadamente, alinhados para o momento, para o cargo, para o perfil. E a mesma desenvoltura, mesmo desempenho, tiveram a mesma atuação. As agências não sabiam que eram atores, eram candidatos. Quem é que arrisca aí o resultado dos 2 processos?
É a lógica. Uma lógica difícil até e complicada de aceitar. Mas, na primeira, eles não passaram no processo de seleção. Né? E na segunda, eles foram escolhidos. As agências eram 2 agências competentes, eles tiveram o mesmo desempenho, eles tiveram a mesma atuação, eles tinham o mesmo currículo, o cargo era o mesmo, era tudo igual. Mas na primeira eles não estavam trajados adequadamente. E na segunda eles estavam alinhados. Agora nós vamos escolher as pessoas que vão trabalhar conosco por sua competência, por seus valores, pelo que são ou pelo que vestem. As agências escolheram pelo que vestem. E as agências são instituições que existem exatamente por se colocarem como os espaços mais competentes para escolher as pessoas. São agências de escolha de pessoas, são agências de recrutamento e seleção de executivos. Mas essas agências são representadas por pessoas que podem ou não ser preconceituosas com algumas situações. Sim, mas essas agências, Vitor, elas precisam ter recrutadores, ter profissionais capazes de fazer essa análise, né? E eles caíram nessa questão da imagem. Agora, antes de nós pensarmos assim nessas agências, nessas pessoas que são... Vamos pensar o seguinte: será que nós não julgamos por aparência? Uma vez eu comecei na carreira como soldador e quando eu fui trabalhar numa empresa de médio e grande porte, no dia da entrevista, o cara que me ensinou a soldar, que eu considerava muito mais competente do que eu na área da solda, ele chegou em cima da hora da entrevista e no dia estava chovendo e ele foi de moto e foi de capa de chuva. Como ele chegou em cima da hora, ele entrou direto com capa de chuva. E não sei se isso influenciou em alguma coisa, mas eu fiquei com a vaga e mais 2. E ele não, eram 3 vagas. Vai saber, né? Mas é possível. Assim, ó, quando eu faço a pergunta, eu me incluo. Nós julgamos por aparência. É horrível. Mas nós julgamos. Não deveríamos, mas nós julgamos. O que a gente aprende com esse experimento da Você SA é o seguinte: 2 coisas, principalmente 2 coisas. Uma, vamos cuidar mais destes nossos olhares e destes nossos pré-conceitos. Olhou ali a pessoa, ou ele tem um penteado diferente, ou ele tem um piercing, ou ele tem uma tatuagem, ou ele tem um chapéu, ou ele tem uma calça assim, ou ele tem um andar assim, ou ele tem um cabelo... E eu já tô escolhendo o rótulo aqui. Deixa eu ver qual é o teu rótulo aqui. É este aqui. Pá! É isto aqui. É ou não é? Nós não começamos a definir mais ou menos como é... Ih, conheço esse tipinho. Os recrutadores daquelas empresas, eles olharam a pessoa entrando na sala, e mal vestidos, eles ficaram surdos ao que tudo estava por vir. Eles já criaram o conceito, eles já tinham, a partir daquela primeira impressão, isso é uma coisa de todos nós, a primeira impressão não é à toa que marketing diz, olha, a primeira impressão é muito forte. Então a gente tem que trabalhar muito bem essa primeira impressão. Então nós, como lição, vamos nos policiar mais e tentar não sermos dominados pela primeira impressão e por nossos pré-julgamentos. Vamos tentar nos policiar mais. Primeira lição. Isso é importante, isso é um exercício que nós temos que fazer.
Vamos nos policiar para não termos julgamentos precipitados. E a primeira impressão pode não ser aqui, não deve ser a que fica. Vamos deixar, né, surgirem outras impressões, para a gente sim ter mais elementos para pensar se a pessoa é bacana, serve, não serve e tal. E a segunda lição, que eu vejo também que é importante, é que nós vamos nos policiar, mas saibam, as pessoas julgam pela primeira impressão. Então, em algumas circunstâncias, cuidem da primeira impressão. Dependendo da circunstância, cuidem dessa impressão, porque vocês podem perder uma oportunidade de trabalho. Vocês podem, por mais que isso seja errado, o depoimento do Vitor traz. Cuida, né? Cuida dessa primeira impressão, porque, infelizmente, vão estar te julgando. Então, tentar, né, não se deixar dominar por estas falsas impressões, por esses rótulos, por esses julgamentos, tentar se corrigir sempre que possível, por um lado, e ser cuidadoso, porque sim, estão fazendo avaliações, julgamentos, infelizmente, pela primeira impressão, ou por uma imagem. E nem sempre a gente tem, quando a gente tem a oportunidade de mostrar, olha, a minha imagem pode não ser exatamente o que tu imagina, mas eu sou muito mais do que essa imagem que tu está vendo. Quando a gente não tem a oportunidade de mostrar esse muito mais, nos julgam por aquilo e talvez a gente perca oportunidades, como foi o caso desse casal nessa simulação. Isso tudo que a gente conversou hoje tem a ver com, né, com elementos que motivam ou desmotivam, tem a ver com, né, com as questões de remuneração que, olha, eu falei aqui da questão de voluntariado, falamos um bocado de coisa, mas tenhamos presente que remuneração é sim importante. Então, se nós vamos contratar alguém para trabalhar conosco, a gente tem que considerar, sim, que a remuneração, em algum momento, o salário desmotiva, quando não é bom. Ele pode não motivar, em alguma circunstância, e ter algumas outras coisas que entusiasmam mais. Mas, se ele não é bom, ele desmotiva, Então, temos que ter cuidado com remuneração, porque ela passa, como disse a Rafaela, a impressão ou a sensação de que a pessoa está sendo valorizada, prestigiada. Pensar muito bem, né, sobre as características que estão no entorno do processo de remuneração, de recompensa financeira, pode ser com benefícios também, com participação nos resultados. Olha que estratégia bacana, né? Tu passa a ser meio sócio, não, tu vai ter uma remuneração básica, né, para te dar as condições mínimas, mas mais do que isso, tu vai participar dos resultados, né, com incentivos, com participação nos lucros e tal. E também ter esses cuidados, esses vícios, esses erros que todos nós cometemos, mas que estamos aqui para todo dia aprender um pouquinho, refletir um pouquinho, fazer as nossas, né, autoavaliações e ver em que medida que eu posso, sim, ir aperfeiçoando e corrigindo alguns equívocos, erros, né, como, por exemplo, essa questão dos julgamentos precipitados. Tá bem? É 8h30, eu vou ter que encerrar, mas antes de encerrar, quero dizer que tem já o TDE, e eu vou ler ele agora, com base no conteúdo sobre o sistema agregar, especificamente quanto à seleção de pessoas, eu gostaria que vocês construíssem uma entrevista, um questionário de seleção para determinado cargo de uma organização, seja uma prestação de serviço, seja comércio, seja indústria, o que for, especificar inicialmente as características do cargo escolhido e, na sequência, apresentar um roteiro de entrevista elaborado. Simular uma situação. Podem se inspirar em alguma situação já vivida, né? O Divino, foi o Divino que contou hoje, né, da experiência do processo de seleção lá, um processo rico, um processo diferente e bacana. Enfim, pensem num cargo, em determinadas características do cargo, e pensem como que seria um processo inteligente de seleção para escolher a pessoa certa. Tá?
Além disso, escrever sobre a importância do uso adequado de técnicas de seleção de competências, que é um en passant, assim, que é um pouco disso que nós conversamos hoje à noite, desse bate-papo que a gente teve, né? E penso que a gente, de alguma forma, conseguiu aí trabalhar ou mostrar o quanto é importante escolher as pessoas certas. Essa atividade, opcionalmente, poderá ser realizada em grupo, no máximo 5 componentes, tá? E no caso da atividade ser realizada em grupo, segue a mesma orientação das anteriores, um integrante deve postar e menciona na postagem o nome dos demais integrantes. Alguma pergunta? Professor. Vamos lá, Rafael. Estes trabalhos que estão sendo feitos em grupos, o senhor solicita que apenas um integrante envie. Aí Isso. ali no sistema aparece para mim, às vezes, como prazo encerrado, não vai contar como falta depois? Não entendi. Tá, vamos supor, Rafaela, tu que vai ser a que vai postar, tá? E tu vai postar o trabalho, eu vou falar só do pessoal que está com a câmera aberta. Tu vai postar o teu trabalho junto com o Matheus, com a Júlia, com a Stephanie e com a Laura. Isso. Tá? Aí no sistema deles... Aí só tu postou. Isso. E eles estão ali, porque tu postou e botou. Este trabalho foi em grupo. Nome dos componentes: Matheus, Júlia, Stephanie e Laura. É que tinham falado que os TDEs feitos no ambiente aula contariam como as presenças, né, na aula, digamos assim, não só... A presença, eu tenho um relatório que me... eu recebo um relatório. Aquele que eu falei no início da aula. As colegas enviaram e eu acabei não enviando. Eu fiquei com medo de, no fim, contabilizar como falta mesmo. Não te preocupa. Não te preocupa. Até porque eu tenho controles paralelos. Eu vejo ali que o grupo é Matheus, a Júlia, a Stephanie e tal. E eu tenho, né, que estes fizeram TDE em grupo. Não tem problema. Tá, ótimo. Obrigada. Mais dúvidas? Matheus, fala. Olha só, é sobre esses TDEs aí. No caso... eu fiz alguns, acho que só no início ali, na primeira e na segunda aula. Depois eu me perdi e acabei não fazendo. Eu até te enviei uma mensagem, acabei de enviar ali, para ver se tinha alguma coisa que eu posso fazer para recuperar isso aí. Ou se não, eu só faço a prova presencial lá e é isso. Não, seguimos. O que passou, passou, dá uma lida, né? Aí caímos naquilo que eu digo sempre, o mais importante é a gente procurar, né, aprender, se desenvolver, ler o que os colegas trazem também de contribuição e tal. Se perdeu no prazo de um ou outro, tudo bem, mas não tem problema. Tem as atividades avaliativas ali, tem as atividades avaliativas discursivas, que aí, nesse processo de avaliação, pode, eventualmente, aqueles que mais participaram terem, né, uma avaliação melhor, mas se tu fizer uma boa produção ali na atividade discursiva, e merecer a nota máxima, ótimo, não tem problema, não vai ter prejuízo. Eu quero a presença de você sempre que possível aqui, isso que para mim é o mais importante. Caso essa avaliação aí, ela é presencial, pelo jeito que eu vi ali, que está escrito, não é? Não vai ser presencial, até onde eu sei vai ter agendamento e vocês vão ter um dia, um momento ali para fazer, né? É que eu nunca fiz esse modelo de... É um modelo... daí eu fiquei meio perdido ali, mas... A discursiva eu acho que abre em seguida, ou já abriu. Não, a discursiva vocês já fizeram. Agora a objetiva vai abrir a semana que vem. Isso aí. Mas abre no sistema que vocês respondem aqui. Professor. Jéssica, abriu a câmera. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, professor. Isso aí, olha só, pode falar. O áudio estava perfeito na aula toda. Às vezes a tua imagem ficava parada. Acho que não tem problema nenhum, né? Mas o áudio estava bacana. Para todos congelava a imagem? Para mim, pelo menos, congelava. De vez em quando ela trabalha um pouquinho. Mas, por exemplo, a Júlia, eu vi que comentou que não, né? Então, se para a Júlia eu não congelei, talvez seja, não sei, aí pela lógica, então, pode ser a internet de você, será que não? Senão teria que congelar para todos, né? Aqui para mim Para mim, só a sua imagem, congelada. Tá,
Bom, mas assim, ó, por favor, uma coisa importante. Quando, mesmo que eu esteja embalado no discurso, se daqui a pouco aqui vocês percebem que, não estou mais entendendo, ele está falando, está cortando muito e tal, me interrompam. Tá? Porque daí vamos buscar resolver o problema aqui, eu posso dar uma analisada na conexão, mudar a rede, fazer alguma coisa. Mas Não, mas o áudio ele tava direitinho, só de vez em quando travava a tela. Tá. O áudio tava jóia. Então tá. Uma congeladinha na imagem também não faz mal, né? Claro que às vezes a gente fica congelado, assim, numa imagem meio assustadora, né? Mas aí, paciência, tem que aguentar isso. Certo, turma? Professor, Fala, Júlia. o nosso grupo que a gente está sempre fazendo junto são 6 pessoas, teria problema? Tá Falou que podia ser em 5. Pode ser. Tá bom, Pode ser. obrigada. Não tem problema. Bom final de semana, vamos curtir o finalzinho da sexta, já comecem a se organizar ali para os TDEs. Na semana que vem tem mais uma aula antes da objetiva. Aí a semana que vem a gente conversa um pouquinho sobre a objetiva, tá bom? Tá bom, boa noite, obrigada. Obrigado por estar comigo aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor.